Hebreus capítulo 5. Hoje eu não vou ler todo o capítulo, como costumo fazer, não. Eu vou lendo aos poucos e vamos explicando ponto a ponto, até chegarmos no final. Se for preciso ler uma parte maior, nós vamos ler. Do contrário, vamos devagar. Capítulo 5, versículo 1 de Hebreus diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E logo aqui nós temos a clareza, o entendimento de alguns pontos referentes ao sacerdócio. Isso porque no capítulo 4, olhe na sua Bíblia, versículos 14 a 16, o apóstolo começou a falar de Cristo enquanto o nosso sumo sacerdote. E então ele vai dizer, o argumento dos versículos 14 a 16 do capítulo 4, que são os três últimos versículos antes de entrar no 5, e é isso que eu chamo de contextualização. Ou seja, eu vou estudar o capítulo 5, só o capítulo 5 ele começa com um porquê. Ora, se o capítulo 5 começa com um porquê, ele está dando uma explicação de algo que já fora dito. Sim ou não? Hein, pessoal? Não é verdade? Se ele começa explicando algo, porque todo sumo sacerdote, então se eu começar a ler daqui, ignorando o que foi dito anteriormente, eu vou ter a resposta de algo que foi respondido, a resposta é uma pergunta, e eu vou estudar a resposta sem a pergunta. E uma resposta sem pergunta pode ser resposta para qualquer pergunta. É exatamente quando o leitor toma uma resposta desassociada da pergunta que gerou a resposta, e aí tendo em mão somente a resposta, ele pode forjar qualquer pergunta que aquele texto vai responder qualquer coisa que ele queira que seja pergunta. Os irmãos entenderam bem? É um exemplo prático disso, alguém que pega, por exemplo, João capítulo 10, versículo 10, e vai pregar quando diz assim: não, porque o diabo veio somente para matar, roubar e destruir. Bem, e eu não discordo que o diabo, ele tanto mata, quanto rouba, quanto destrói. Ninguém tem dúvida disso. Se tem alguém que faz essas coisas, deve ser o diabo. Pelo menos eu penso assim. Entretanto, apesar de ser uma verdade que o diabo mata, rouba e destrói, o fato é que o versículo 10 de João, capítulo 10, ele está dentro de um contexto em que o próprio Cristo, inclusive, ele não diz o diabo veio para matar, ele diz o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ora, se é o ladrão, eu tenho que perguntar para o texto, quem é esse ladrão? Eu tenho que ficar atento a esse ladrão, ora. Se o ladrão veio para matar, roubar e destruir, quem é o ladrão? Aí se você lê o capítulo 10 de João, você perceberá que o ladrão é aquele, Jesus responde, aquele que não é pastor. Antes ele é um mercenário. Ele é um falso pastor. Ele é um líder que não foi estabelecido por Cristo. E também ele não entrou no aprisco das ovelhas pela porta. Entrar pela porta significa que o porteiro abriu a porta e o reconheceu, não como um estranho, mas como alguém da casa. Então, se ele não entrou pela porta, diz, ele é um salteador. Jesus estava explicando, já naquele tempo, que os falsos líderes, eles acabam entrando no meio do rebanho de Deus, por usurpação, ou por autodeterminação, sem o conselho divino, sem a direção divina, sem o chancelamento divino, sem a autoridade divina, e eles então entram, e na qualidade de ladrões, eles estão ali para roubar as ovelhas, para extorquir as ovelhas, para matar as ovelhas. Então Cristo está dizendo acerca dos líderes que no seu tempo agiam como ladrões e salteadores. Talvez hoje nós não vemos esse tipo de líderes no meio do povo de Deus. Né? Hã? Tem? Sério? É? Que entra não pela porta, mas que é salteador para enganar, para matar, roubar e destruir o rebanho de Deus? Entra pela chaminé. Bem, mas eu dei esse exemplo de João 10 para os irmãos entenderem a que erro nós podemos chegar quando se lê um trecho fora do contexto.